Olá, espero que todo mundo esteja bem. Para finalizar, né, nossa parte aí de apresentação dos equipamentos terrestres para aplicação de defensivos, essa videoaula aí vai tratar a respeito aí dos chamados termonebulizadores ou simplesmente nebulizadores, né, e também sobre os equipamentos aí, né, que tem a fragmentação baseada no princípio centrífugo, ok, pessoal? Essa vai ser uma aula bem curta, são pulverizadores aí mais simples e que dentro do nosso cenário aqui brasileiro não tem tanta utilização quanto os demais, né? Eles são mais recomendados aí para situações um pouco específicas, ok? Então a gente vai fazer aqui um comentário mais breve a respeito desses equipamentos. Começando pelos termonebulizadores. Os termonebulizadores, pessoal, eles trabalham com aquele princípio de calefação, né? Então, para a gente fazer uma revisão aí do ensino médio, né, da educação fundamental, a calefação é a passagem instantânea, né, da água da forma líquida para a forma gasosa, né? Então, fica aí o exemplo, né, de você colocar uma panela quente, né, debaixo da água, né? Muita gente faz isso em casa aí. O que é característico desse processo, né? Sai aquela nuvem, né? Então, aquela nuvem, ou até mesmo fumaça, né? O pessoal às vezes se refere a isso como fumaça, é, ela é constituída de gotículas de água, né? No caso, pequenas gotículas de água. Então, a gente tem ali um processo de calefação, ok? Então, esse aparelho, esse equipamento chamado de termonebulizador, ele funciona, né, com base nesse princípio. Então, a gente já espera que uma máquina dessa natureza, ela tenha, né, que ter aqui em sua constituição alguma parte, né, que favoreça o aquecimento. Então, esses pulverizadores, né, chamados de nebulizadores, eles vão ter, né, uma superfície quente, ok? E essa superfície quente, ela vai servir, né, de anteparo para a chegada do produto. Então, ele tem um pequeno tanque de produto, ok? E esse produto ele flui através de uma mangueira até chegar, né, nesse dispositivo que está quente, né? Então, essa superfície aquecida vai produzir a calefação dessas gotas, né? E essa nuvem, né, essa fumaça gerada por esse equipamento, que a gente já sabe que é formada por pequenas gotículas, ela será transportada por um fluxo de ar que vai sair aqui na ponta da lança. Ó. Então, essa aí é o funcionamento básico do termonebulizador, né? Existem diferentes produtos desse aí no mercado, pessoal. Tem produtos que a superfície quente é produzida por meio de uma resistência elétrica, né? Geralmente esses pulverizadores, esses equipamentos, aliás, eles são mais estacionários, ok? Mas a gente tem, inclusive, possibilidade de encontrar no mercado máquinas portáteis, né? Que vão montadas até mesmo no arranjo costal, né? Como se fosse um pulverizador costal. Ele tem as alças ali que o operador coloca, né? E faz a operação. Nesses casos, a superfície aquecida ela é produzida por um motor de dois tempos. Então, além que vai acontecer? A superfície aquecida, né, vai ser uma parte lá do motor. Então, o motor, durante seu funcionamento, né, ele libera calor e esse calor ele é aproveitado, né, para aquecer essa superfície, ok? E esse motor ele também gera um fluxo de ar. Né? Então, nos pulverizadores costais desse tipo, né, no arranjo de termonebulizador, nós vamos ter essa constituição. Então, um motor, né, de dois tempos, ele vai produzir o quê? Um fluxo de ar por meio de um ventilador, ok? E vai também fornecer calor, né, para que ocorra o processo de calefação. Então, essa névoa, né, de pequenas gotas formadas, ela vai dispersar no ambiente, seguindo aí, né, esse fluxo de ar. Então, essa figura aqui ilustra muito bem essa,
essa aplicação, né? Esse tipo de pulverizador, pessoal, ele produz gotas muito finas, né? Então, esse espectro produzido aqui, ó, nessa fumaça toda aí que a gente chama popularmente, ela é formada por gotas que têm aí uma suscetibilidade à deriva muito grande, né? Então, esses produtos, raramente eles são utilizados aí em ambiente aberto, né? Qual que é uma aplicação interessante desse tipo de equipamento? É a aplicação em ambiente fechado, né? Então, se você quer fazer um expurgo de um armazém, um expurgo de um silo graneleiro, né? É comum utilizar desse recurso, porque nessas situações, né, nós teremos ali, de certa forma, um controle daquele ambiente, né? A gente consegue jogar essa nuvem, né, de produto dentro do ambiente e manter aquele ambiente selado, né, em menor ou maior grau. Então, para fazer um expurgo de um silo, por exemplo, o pessoal fecha todo o silo e costuma, inclusive, posicionar esse pulverizador na entrada de ar, né, do ventilador do silo. E então esse ar é insuflado para dentro e permanece ali durante um tempo, né, fechado, que corresponde ao período de reentrada da substância, né? Então são equipamentos bem interessantes aí para essas aplicações. Tem uma aplicação dos termonebulizadores que não é difícil da gente ver aí na mídia, até mesmo pessoalmente, né, que é a questão do fumacê, né? Então, para controle do mosquito, né, Aedes aegypti, que causa lá, né, que é um vetor da dengue, né? Aquele fumacê é basicamente um termonebulizador. Então, aquela névoa que sai ali, ela vem do processo de calefação, ok? Então, é um produto ali que é aplicado ao ar livre, né? O pessoal utiliza para controle aí do mosquito, beleza? E o segundo tipo que nós vamos falar aqui são os atomizadores centrífugos, que inclusive já foi mencionado aqui lá na parte de atomização, né? Mas só para reforçar, de fato, essa questão, nós vamos tratar aqui novamente, de uma forma mais breve, ok? Então, o que que acontece? Nós temos um disco rotativo que está simbolizado aqui, ó, por esse elemento preto, ok? Esse elemento preto ele tem uma concavidade que está voltada para a parte de cima, ok? E dentro desse disco aqui, né, existe uma série de ranhuras dispostas radialmente, né? Então esse disco, essa combinação, né, desse disco côncavo com essas ranhuras na parte interna, né, quando ele está trabalhando em alta rotação e nós temos a deposição de um líquido, vocês estão vendo essa mangueirinha aqui, ó, ela conduz o líquido até o centro desse disco que vai estar em elevada rotação. Então, quando esse líquido entrar em contato com as ranhuras presentes nesse disco, vai acontecer a aceleração desse líquido em direção à periferia, né? Então, o líquido vai sofrer uma aceleração muito, muito grande em relação à periferia, e é nessa região, pessoal, que vai acontecer, né, o processo de atomização. Quando o líquido chega aqui em alta velocidade, né, ele sofre aqui um contato, né, uma fricção com a atmosfera, produzindo-se aí as gotas. Esse tipo de atomizador é bem interessante porque ele aí, em termos de produção de espectro de gotas, ele é bem homogêneo, realmente as gotas ali tem pouca variação em relação ao tamanho comparado com os demais tipos de atomizadores aí que nós temos disponíveis no mercado. Na literatura internacional, esse tipo de atomizador ele é tratado como atomizador de controle de tamanho de gota, né? Mas seria basicamente uma ideia assim, um atomizador que você tem a possibilidade de variar o tamanho de gota, ok? Como seria isso, pessoal? Existem duas coisas aqui que nós podemos mudar de funcionamento desse mecanismo, né? Vamos lá, o que que eu posso fazer? Eu quero aumentar, vamos começar com diminuindo o tamanho da gota. Eu quero diminuir, né, o DMV desse espectro produzido aqui, ok? O que que nós podemos fazer?
quanto maior a rotação, né, desse disco, ok? Quanto maior, vou colocar aqui, quanto maior o RPM, né, as revoluções por minuto, rotações por minuto, quanto maior o RPM, menor é o diâmetro das gotas, viu, pessoal? Por quê? Porque a energia colocada nesse líquido será maior. Então, essa diferença, né, da energia contida no líquido e contida no ar vai ser suficiente, vai ser grande nessa diferença e vai ser suficiente para promover uma grande fragmentação, né? O contrário é afirmativo. Se eu reduzo, né, a rotação desse disco, então menor RPM, o contrário aqui vai acontecer. Eu consigo, né, obter um espectro de gotas com diâmetro maior. Então, por isso, né, que chama aí atomizador controlado. Então, além de mudar a questão aqui da rotação, pessoal, nós podemos também mudar a vazão de líquido que chega aqui no disco, né? Então, se eu tenho aqui, eu vou chamar de Q minúsculo, né, pessoal? Se eu tenho um aumento da vazão, o que vai acontecer? A quantidade de líquido chegando aqui para se alocar nas ranhuras do disco vai ser muito grande, né? Então não vai ter tempo suficiente para isso, né? E elas não, esse líquido não ficará perfeitamente acomodado, né? No disco, nas ranhuras no caso, né? Então a gota ela vai acabar não ganhando aquela aceleração toda que ela deveria ter nas condições aí de menor vazão, né? Então a gota acaba tendo um diâmetro maior, ok? Então as gotas de menor diâmetro, de maior diâmetro, desculpa. E o contrário, né? Quando eu coloco uma vazão menor, nós conseguimos aí obter gotas com menor diâmetro. Então a gente pode pensar, né, pessoal, num efeito combinado desses dois fatores. Nós podemos combinar, né, tanto aqui a questão da rotação e a questão da vazão para obter, né, um espectro de gotas aí que seja adequado a determinado tratamento fitossanitário. Então isso é muito interessante, ok? Esse princípio de atomização, pessoal, isso aqui não chega a ser um equipamento, né, propriamente dito, ele é um princípio de atomização, né, muitas vezes a gente pensa nele como sendo um equipamento, mas é um princípio de atomização. A gente costuma ver isso aí no Brasil, raramente vocês vão encontrar um pulverizador de barra montado com esse princípio aqui, viu, pessoal? É possível sim utilizar esse dispositivo atomizador na barra de um pulverizador, ok? Mas no Brasil isso aqui vocês não vão ver fácil não. Vocês vão ver aqui no nosso laboratório de aplicação, nós temos um pulverizador de barra montado com esse atomizador aí, ok? Então ele tem algumas particularidades ali que vai torná-lo diferente do hidráulico de barras, né? Mas é possível sim essa vertente, ok? Hoje está muito comum, principalmente com a entrada dos itens aí do mercado internacional, né, da China, pulverizadores portáteis, né, no caso aí, os manuais. Então toda essa lança, todo esse equipamento aqui é um pulverizador que utiliza, né, um atomizador do tipo centrífugo, ó, que está aqui na ponta. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, pessoal, mas esse dispositivo ele tem aqui, ó, um reservatório, vocês estão vendo essa parte de cima aqui, ó, reservatório, nessa parte branca, e aqui nós temos embaixo, né, o atomizador, que ele está em verde, ok? Esses dispositivos, né, eles apresentam o disco acionado por um motor elétrico, né, então tem uma bateria que faz o acionamento desse equipamento, né, e aqui tem uma outra versão, né? O interessante é que esse tipo de pulverizador, pessoal, ele produz um jato, né, que ele tem um padrão que a gente chama de guarda-chuva, certo? Ele não é um jato plano, ele tem uma característica circular e o aspecto, né, como se fosse de fato um guarda-chuva, assim como está
nessa figura aqui, ó, ok? Ele tem um perfil de distribuição, certo? Que se assemelha, inclusive, aí às pontas do tipo cone cheio, ok? E por assemelhar, né, a pontas desse padrão, se a gente pensar no operacional, né, em aplicar em área total, é necessário a realização de sobreposições. Se a gente pegar aqui do centro para a periferia, né, desse jato, nós vamos ter mais ou menos esse perfil aí, né, que nós já conhecemos lá das pontas do tipo leque, né, e também das pontas do tipo cone cheio, ok? Então é necessário aqui ter sobreposição. É interessante ressaltar que esses atomizadores estão presentes também lá na aplicação aérea. Eu não vou focar isso aqui com vocês para não deixar o vídeo mais longo, ok? E também pelo fato de mais à frente a gente ter uma aula exclusiva para aplicação aérea, né? Então nós vamos voltar a falar, né, sobre esses dispositivos atomizadores do tipo centrífugo, que são mais comuns no Brasil para aplicações em plataformas aéreas, beleza? Então, pessoal, para não delongar, nossa aula foi bem curtinha aqui o tema, né, conforme já mencionado no início, eu agradeço a atenção de vocês aí, né, e até a nossa próxima videoaula.